Fala, povo! De volta com mais um episódio do nosso podcast Antenado. Lembrando que toda terça e quinta tem episódio novo no canal, no YouTube, sempre às 8 horas da noite. E você já deixa aquele like maroto, comentário esperto aqui e segue aí curtindo as nossas postagens. Às vezes a gente coloca uns trechinhos, né, das entrevistas que a gente tem aqui lá no meu canal no YouTube, @EugênioBezerra e blog Antenado. Seguinte, hoje nós vamos conversar sobre ciência. Nossa, é tão complicado falar em ciência no Brasil, né? Porque falta apoio, às vezes é desvirtuado, enfim. Mas a gente vai conversar sobre pesquisa, sobre saúde, sobre Laís. Já entendeu, né? Quem é meu convidado? Ricardo Valentim, tudo bom? Tudo bom, Eugênio? É uma satisfação estar com vocês aqui no blog do Antenado, falando para um público muito seleto que gosta de informação de qualidade. Opa, olha, já chegou dando elogio, né? É porque, mas eu posso perguntar tudo, mesmo com esse elogio, né? O que você quiser. Estamos aqui. Ricardo, você tem esse título de cientista. No Brasil se usa muito pesquisador. Isso. Mas como é que a ciência entrou na sua vida, principalmente diante dessa realidade que a gente tem no país, né? Ciência é algo muito difícil de fazer no nosso país. Ou estou falando besteira? Muito difícil, é desafiador, né? Nós vemos que o Brasil tem grandes publicadores, grandes cientistas, grandes pesquisadores, investigadores. Nós somos um dos países que mais publica artigos científicos no mundo, mas ainda não tivemos um prêmio Nobel. A Argentina tem prêmio Nobel, o Chile tem prêmio Nobel. É mesmo? Prêmio Nobel. Então, o Brasil é um dos poucos países aqui na região das Américas que não tem prêmio Nobel. E né? a gente pode atribuir isso a quê? Exatamente, Eugênio, essa dificuldade de compreensão da ciência como uma política de Estado. Então, entender que a ciência ela é uma política de Estado é muito importante. Então, o Brasil ela investe, né, de muitos anos. Isso não é um problema específico de uma gestão ou de um gestor público, mas cultural. Então a gente precisa realmente estar sempre colocando a ciência em pauta, mas o Estado brasileiro ainda não entendeu que a ciência ela é uma ferramenta para a educação. Então você precisa primeiro fortalecer as bases da educação e a ciência ela vem como ferramenta para induzir mais responsividade no Estado. E ela está conectada com todas as áreas que hoje são políticas de Estado, políticas públicas, que seja educação, saúde, em tudo precisa de investimento e ciência, né? Isso, pronto. Então, vou dar um exemplo claro de onde a gente tem áreas da ciência que são bem-sucedidas no Brasil. Agronegócio. O pessoal diz muito que o agro é pop. E eu sei que quando a gente fala de agronegócio, tem muita controvérsia e tudo mais. Quanto das questões ambientais, o Brasil, ele... As questões da grande indústria, que é dos grandes donos de terras no Brasil afora. Isso, mas é importante a gente considerar que quando a gente está falando de agronegócio, você tem a Embrapa, que é um exemplo bem sucedido de financiamento e de sustentabilidade desse financiamento que tem impactado nesse agronegócio. Mesmo sendo um agronegócio hoje no Brasil, que ele é um pouco divergente da política internacional, que a política internacional, para onde é que ela está indo nessa área? Para uma coisa chamada de One Health, ou seja, uma só saúde. E eu escutei agora, eu estive em Portugal e na França, cheguei semana passada, e o que tem se falado é a saúde em todas as políticas. Na política ambiental, na política alimentar, na política de produção de carne animal, ou seja, na produção, na saúde animal. Então, a saúde em todas as políticas, ou One Health, uma só saúde. Então, é um tema que está sendo discutido, inclusive no G20, onde você tem as 20 maiores nações, na ONU, na OMS. Então, o nosso agronegócio ele é um pouco divergente disso, né? Mas... Ele busca mais a produtividade, né? De monocultura, ainda você tem a questão das queimadas, tem uma série de questões, mas a gente precisa reconhecer que o agronegócio ele é uma indústria importante no Brasil, que precisa ser reformada, precisa ser reconstruída, mas voltando para essa questão da ciência, isso é graças ao investimento em ciência. Então, quando você tem Embrapa, outro exemplo, Embraer. A Embraer é uma grande empresa brasileira que nasce com financiamentos da FINEP lá atrás. Entendeu? Então, você tem grandes investimentos em ciência, você tem grandes resultados. E a outra que a gente pode falar é a Petrobras. A Petrobras, no mundo, é uma das empresas brasileiras que domina a perfuração em alta profundidade. E são pesquisas que foram desenvolvidas no Brasil. Mas a gente precisa extrapolar esses segmentos e dar continuidade a isso em várias áreas. No caso específico da saúde, só para você compreender, o déficit na balança comercial brasileira é de 20 bilhões de dólares por ano.
Ou seja, o Brasil está comprando mais do que exportando tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa... Quando você fala comprando aí medicamentos, equipamentos, tudo. Né? Na época da pandemia, a gente chegou a comprar até máscara, importar. E o Brasil já foi exportador de máscara lá atrás, mas a política fiscal, em algum momento, prejudicou o Brasil nessa área. Então, por isso é que a ciência ela é uma área muito estratégica, como você falou, Eugênio, em todos os segmentos. Educação, ciências sociais, administração, economia. Então, o Brasil ele precisa reconhecer isso como uma política de Estado, e não somente como uma política de gestão. Né? Ou seja, de um governante específico. Saiu aquele governante e muda a política. Né? O Laboratório de Inovação Tecnológica, o LAIS, acaba chegando na sua vida quando, como, há quanto tempo você está lá à frente? Qual é o trabalho do LAIS hoje? Excelente. Né? Eu vou contar um pouco da trajetória para você entender. Você perguntou quando a ciência entrou na minha vida. Aos 5 anos de idade. Então, aos 5 anos de idade, se você conversar com a minha mãe, ela vai lhe contar essa história. Aos 5 anos de idade, eu montei uma ponte, passei por baixo dessa ponte e disse, eu vou ser cientista. Peraí, 5 anos essa ponte é o quê? Era uma mesa dessa? Como é que era essa ponte? Eu quero entender a dinâmica dela. Tijolos e uma madeira. Então, passei por baixo daquilo e disse, mamãe, eu vou ser cientista. Então, minha mãe ela é testemunha disso. E a outra coisa que eu gostava de fazer aos 5 anos de idade era mapear as estrelas para saber exatamente a localização dela e qual período da época ela mudava. Isso eu fazia de maneira muito... Você já era aquilo que hoje a gente chama de criança com altas habilidades? Não sei, porque eu nunca fui investigado isso. Mas assim, eu gostava bastante de... ficar olhando as baratas, as formigas. Ai, meu Deus, gente, não vou conversar com esse rapaz mais não. Barata. Esses dias eu vi um vídeo de um moleque, ele pegando uma aranha caranguejeira e mostrando as fistículas. É um nome assim, não sei, que eram os dentes do bicho que morde. E ele mostrava, pegava, e deixava ela andar nele. Gente, aquela criança não é normal. E uma das coisas que eu fazia aos 5 anos... Você é amigo dessa criança, com certeza. E uma das coisas que eu fazia aos 5 anos, eu tentava criar a fórmula da invisibilidade. Eu ficava misturando as coisas, ficava misturando as coisas para ver o que ia acontecer em termos, né? Então, Ou seja, era uma mistura de coisa de criança, né? Que é o lúdico e tal, com algo de investigativo, né? Investigador ali. E sempre gostei muito disso, né? Então, aos 11 anos de idade, eu fiz realmente um experimento interessante junto com outro colega na época da escola, que era um procedimento chamado de eletrólise, né? Que você separa as moléculas de hidrogênio e de oxigênio da água, que é o princípio da produção de hidrogênio hoje, né? Que a gente está falando dos carros movidos a hidrogênio, energia verde. Isso aos 11, eu estou com 48 anos de idade, então 37 anos atrás. Então eu gostava muito da disciplina de ciência, gostava muito de fazer perguntas e de questionar a natureza das coisas, inclusive a existência de Deus e tudo mais. Ainda questiona até hoje a existência de Deus? Ou... Hoje não. Hoje eu não questiono, eu sou um cientista que acredita em Deus. Mas em algum momento eu já tentei ser ateu, cheguei a ler o livro Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, né? Mas algumas experiências na nossa vida a gente mostra que algumas coisas que a ciência ainda não consegue explicar e que só aquela coisa da fé. É mais ou menos isso? Exatamente. Não, se a gente olhar para o universo de maneira geral, é muito complexo, tem muita engenharia, tem muita ciência na produção do universo, né? Que a gente ainda, por ignorância, não consegue explicar. Então, essas explicações eu atribuo a outros seres mais evoluídos, consciências mais evoluídas que fazem parte do nosso estado. Eu tô arrepiando, para de falar isso que eu me emociono com essas coisas, porque eu acho tão bonito quando um cientista reconhece que há limitações e que essas limitações podem ser de uma divindade, que seja, aí cada um tem sua crença, a gente deve respeitar, mas tem alguma coisa que a ciência não consegue explicar. Isso. E eu já tive algumas experiências com Deus, então assim eu não posso negar isso. Qual foi a experiência que você teve que você pode compartilhar? Eu vou entrar muito no campo da espiritualidade, Por favor. Então assim, eu tinha uma relação afetiva com a minha avó materna muito grande. E em alguns momentos eu já senti bastante a presença dela, já tive algumas visões de coisas que iriam acontecer na minha vida. Então, elas são muito reais e que de fato aconteceram. E que não dá para explicar. Não tem uma explicação lógica científico hoje. Mas eu acredito que com a evolução dos seres humanos... Também acredito profundamente nisso, que a evolução vai trazer respostas para essas dúvidas todas. Agora, vamos para o LAIS. Você falou que começou aos 5 anos, aí depois foi estudar, fazer experimentos... Me tornei professor do Instituto Federal, foi uma experiência fantástica. Eu acho que o Instituto Federal... Selecionava o que lá? Lá eu trabalhava com informática, né? Então, fui professor da área de informática, tanto no ensino médio
Era no Central aqui? Central e Mossoró. Dei aula nos 2 campings, né? Então, dei aula no Instituto Federal, primeiro como professor substituto, depois eu passei para professor efetivo e também passei num concurso para o Hospital Universitário Ana Bezerra. Só que na época, nesse período, eu fazia mestrado em automação para a área do petróleo. E quando eu passo nesse concurso no Hospital Universitário, antes de me tornar professor efetivo, eu descobri que tudo que eu estudava para automação na área do petróleo podia ser aplicado para automação na área de hospitais. E aí eu resolvi fazer um doutorado em automação hospitalar. E a história do Laís começa mais ou menos aí, né? Eu pensei que ia me tornar um cientista na área de petróleo, só que a gente não controla as coisas na vida da gente. E aí eu começo a fazer esse trabalho na área de automação hospitalar, muito movido pela questão do Hospital Ana Bezerra. Eu via várias coisas lá que podiam ser automatizadas, melhoradas. O Ana Bezerra é aquele que fica na Zona Norte? Não, ele fica em Santa Cruz. É um hospital da rede EBSER, um hospital federal. Né? E lá foi muito bom porque eu pude entender um pouco de como funcionava o Sistema Único de Saúde, funcionava uma rede assistencial hospitalar, de média complexidade, e depois o Instituto Federal me chama para ir dar aula, eu fui para Mossoró, e lá eu dei aula para o ensino técnico de nível médio, para o ensino técnico pós-médio, que a gente chama, né, de ensino técnico pós-médio, e nesse período eu concluo o doutorado já em automação hospitalar, e sou convidado pelo Campo Central para me tornar diretor de pesquisa do Campo Central, e surge um concurso para o Departamento de Engenharia Biomédica. Em 2009 eu faço, foi na mesma semana que meu filho nasceu em 29 de setembro, fez aniversário agora domingo, e nessa semana que ele estava, inclusive ele ficou internado na UTI, no hospital, eu ficava aqui na Promata, estudando no corredor para o concurso, né, porque a Janaína ficou com ele lá na UTI neonato, e eu fiz o concurso nessa semana. Em março de 2010 eu me torno professor. E conseguiu passar nesse concurso? Passei. Rapaz, é um lutador, porque imagina, você com filho numa UTI, né, e tendo que estudar e dar conta da cabeça, né, porque para estudar a gente precisa ter um tanto quanto saúde mental, equilíbrio ali, se desligar. Você consegue fazer isso? Consigo. Quando eu estou estudando, eu consigo. Mas qual é o segredo para se desligar e conseguir continuar estudando com rendimento? É porque eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito. É uma das coisas que me dá prazer, por exemplo, final de semana eu revisei artigo, eu li artigos, então eu gosto de aprender, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, quando eu paro para fazer, de fato, isso daí é algo que me realiza. Então, assim, eu prefiro, por exemplo, às vezes ficar lendo estudando do que fazer outras coisas, entendeu? Entendi. Que as pessoas gostam de fazer. Mas também eu faço tudo que todo mundo faz. Mas às vezes eu tiro aquele momento, aquele instante para me poder estudar, que é uma coisa que realmente me realiza. Estudar, resolver problema, né? Aí passando no concurso, né, com tudo isso acontecendo, aí quando é que chega o Laís, finalmente? Perfeito. Então eu entro no Departamento de Engenharia Biomédica, mando um e-mail para a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, digo, olha, eu sou Ricardo Valentim, ajudei a criar a rede universitária de telemedicina lá do Ana Bezerra, com quem é que eu faço contato para me integrar aqui na universidade, que eu entrei agora, estou sem contatos aqui. Aí um colega chamado Diari Messina disse, procura lá o professor X no hospital universitário. E assim eu fiz. E a gente começou a desenvolver. Na época, quando eu cheguei na universidade, tem uma coisa que é papel de parede do Windows, sabe o que é, né? Que a gente escolhe. Pronto, então a impressão que a gente tem quando você vai para a universidade, que você vai chegar, vai ter um laboratório estruturado, tudo organizado, papo furado. Né? Você chega, você vai pegar uma estrutura boa, de fato, a Universidade Federal tem uma boa estrutura, mas eu tinha que construir meu espaço dentro da universidade e eu encontrei mais 10 colegas assim. E dissemos, não, vamos criar um laboratório de inovação tecnológica em saúde. Eu fiz um desenho no papel, esse desenho, infelizmente, eu não tenho mais hoje, e apresentei uma proposta para o diretor do hospital universitário, à época era o Ricardo Lagreca, que, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, eu tive o privilégio de conviver com ele, é um dos maiores visionários que nós tivemos na saúde pública do Estado nos últimos 50 anos. Ricardo Lagreca chegou a ser secretário, né? Exatamente. Ele é um grande visionário, né? Por que eu digo isso? Porque ele dizia uma coisa, Eugênio, em 2010, que o pessoal que trabalha na área de economia da saúde está dizendo isso hoje. Só que ele não tinha, ele era médico, ele não tinha uma formação para isso daí. Ele não era dessa área administrativa, não é? Aí ele dizia o seguinte, o SUS precisa deixar de ser consumidor para ser produtor de tecnologia. Sim, aí eu apresentei essa proposta para ele e ele disse, Ricardo,
Eu achei excelente essa ideia de criar esse laboratório de inovação aqui. Só que você tem que convencer mais 30 diretores, que eram colegiados. E eu apresentei, fui aprovado por unanimidade. Aí disse, tudo bem, a gente aprovou esse projeto por unanimidade, mas a gente não tem uma sala para a gente trabalhar aqui no hospital. E eu imagino que nem recursos, né? Você tem que colocar no orçamento, aquela burocracia toda. Nada. E assim, eu vou falar um pouco sobre recursos, você vai entender a nossa natureza. E aí um colega arrumou uma chave, disse, não, arruma a chave da minha sala, era a sala da otorrino. E aí nós começamos a fazer esse trabalho lá. Nessa salinha eu comecei com 3 alunos, o nome deles era Marcel, Leila, Raulino e Priscila. Uma hoje é servidora da Petrobras, no Rio de Janeiro, acho que concluiu o doutorado. Leila é professora do Instituto Federal, era em Ceará-Mirim, não sei onde ela está, mas ela foi agora para o Canadá, provavelmente estudar também. E Marcel terminou o doutorado em Sorbonne, na França, no ano retrasado, e está aqui em Natal, já é pai e tudo mais. Então, essas 3 primeiras crias do Laís, todas foram bem encaminhadas. Mas em 6 meses, Eugênio, nós chegamos a ter 40 estudantes numa salinha de 16 metros, revezando, né? E aí existe um acordo de La Greca com os outros profissionais de saúde do hospital, que ele construiu uma área de serviço lá com salas para que as pessoas pudessem se capacitar, estudar. E o acordo era o seguinte, olha, você pode usar essa sala, ficou 3 meses, perde a sala, sem usar. Aí passou 1 ano e pouco, eu disse, tem alguma sala que tem muito tempo que não se usa? Tem. Qual é a sala? A sala X de doutor fulano de tal. Aí eu fui lá, tirei a plaquinha dele, já era 1 ano e 6 meses sem uso. Tirei a plaquinha dele, a gente botou inovação em saúde, eu mandei trocar a chave. É público, né? Mas você levou muito ao pé da letra, é público. Não, e aí o que a gente fez? Eu fui chamado um tempo depois, né? O responsável pela sala, antigo responsável pela sala, apareceu lá e ele me chamou. Aí La Greca, muito chateado, olha, Ricardo, você invadiu uma sala, mudou a chave e não sei o que, venha para aqui agora. Aí eu fui, tive uma conversa com ele, né, muito extensa, e uma das coisas que eu usei, o argumento forte, foi o seguinte, olha, La Greca, essa sala foi o metro quadrado mais caro do mundo. Porque se você pegar o valor que você usou para reformar a sala e dividir por 0 hora de uso, o valor tende ao infinito. Aí ele disse, não, tudo bem, fico com a sala que eu vou dar um jeito aqui. E aí eu descobri que o caminho era esse, a gente saía invadindo todas as outras salas, colocando os nossos estudantes. Resumidamente, o Laís foi uma grande invasão. Foi um MST da ciência. Sem problema nenhum, a gente diz isso, mas eu acho que foi... Mas que deu certo. Deu certo, e foi um grande empreendimento do Hospital Universitário Onofre Lopes, né? Depois, o professor La Greca, ele arrumou um outro espaço que a gente realmente tinha crescido bastante, né? E, claro, trazendo valor para o hospital, porque uma das coisas que ele disse para a gente foi, olha, Ricardo, se vocês quiserem crescer aqui dentro, vocês têm que resolver um problema do PACS, que é um sistema de arquivamento de imagens médicas. Nós realmente fizemos um grande projeto para lá, o hospital ficou mais de 10 anos sem ter custos com isso, já deve ter gerado uma economia aproximadamente aí de 6 a 8 milhões de reais para o hospital, com aquisição de tecnologia, sem ter que pagar licença e tudo mais. E os 3 estudantes que começaram a implementar isso para mim, foi esses 3 que eu falei para você. Sim. Inicialmente, né? Hoje nós temos mais de 80 terabytes de imagens médicas. Um dos artigos mais importantes no mundo sobre diagnóstico de câncer de pulmão foi feito através desse trabalho. Então está justificado essas salas todas aí, porque o hospital teve muito ganho com isso e, obviamente, a gente também. Então é uma relação simbiótica, né? Ou seja, você está no Laís há quanto tempo? Desculpa, acho que a gente fundou ele desde 2010, mas a fundação oficial dele foi 2011, né? 2011. 2004, 14 anos. 14 anos. Nesses 14 anos, o que é que a gente pode destacar que é um trabalho do Laís e que você tem muito orgulho ou que, enfim, que faz as pessoas olharem para o Laís? O maior orgulho que eu tenho do Laís é entregar para a sociedade, né? O Laís entrega, não sou eu, recursos humanos de alta qualidade. Então nós temos pesquisadores do Laís em Singapura, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, no Canadá, na Inglaterra, no Japão. Nós temos um agora que foi para o Japão, está trabalhando no mercado financeiro, desenvolvendo algoritmos com inteligência artificial. Então, o laboratório ele é um grande formador. Então, eu acho que um dos melhores indicadores, Eugênio, eu digo isso, eu sei que tem colegas mais acadêmicos que vão, talvez, façam alguma crítica com relação a isso, e eu respeito. Não é só os artigos publicados. É a qualidade das pessoas que a gente está formando. E como é que eu vou medir essa qualidade? Quando o mercado, seja ele privado ou acadêmico,
quer essas pessoas. Então eu recebi uma ligação um dia desse de uma universidade, você tem aí estudantes que terminaram doutorado, eu estou com 2 bolsas de doutorado aqui na União Europeia. Seria interessante se você tivesse pessoas que se candidatassem. Então, isso mostra que nós temos um indicador de qualidade. Então, hoje o Laís ele é convidado a participar de projetos. A gente está sempre correndo atrás de projetos, mas nós somos convidados a estarmos nos candidatando a projetos. O laboratório foi considerado pela Espanha um dos laboratórios de excelência no Brasil. Nós recebemos pontuação máxima e isso credenciou uma pesquisadora espanhola para ficar conosco aqui por 1 ano com financiamento pago pela Espanha. Então isso não é pouca coisa, é muita coisa. Só que tem uma coisa que é o seguinte, aquela experiência que eu vivenciei, a gente ainda vivencia de vez em quando, para mim foi muito importante. Naquela época eu não entendia porque eu estava sofrendo. Mas hoje eu sou uma pessoa muito mais preparada como gestor, eu sou muito mais preparado para tomar decisões. Entendi. Tenho muito mais maturidade. Então, Ricardo, você faria o projeto Ciflis não de novo? Ele, inclusive, está em execução ainda. A gente está finalizando a parte dos equipamentos e tudo. Tudo de novo, do mesmo jeito. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Norte merece. Porque a Universidade Federal do Rio Grande do Norte merece. Porque o Laís merece. Nós somos hoje, Eugênio, um dos maiores players de inovação em saúde do Brasil. O Laís tem 54 cooperações internacionais com vários países e várias universidades do mundo. E muito disso se deve à capacidade que nós tivemos de execução do projeto Ciflis não. Claro que o Laís tem vários outros projetos, um que você falou agora da economia da saúde, que é um projeto muito importante. O projeto Revela para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Um dos maiores projetos de formação humana em saúde do mundo é do Laís, não sei se você sabe, mas a 3ª maior plataforma de formação humana em saúde do mundo foi o Laís que desenvolveu. Nós temos 1.300.000 estudantes matriculados. É muita coisa, né? É muita gente. A primeira é da OMS, a segunda é da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o campus virtual, e o terceiro é o AvaSUS. Então, hoje eu me sinto muito mais preparado. Não sou eu, os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos pesquisadores. Nesse episódio que você passou, você falou que aprendeu, amadureceu. O que você mais aprendeu com isso tudo? Hoje, por exemplo, a gente tem muito mais consciência de como funciona a máquina pública, né? Algumas questões que nós éramos mais ingênuos, né? Com relação ao desenvolvimento das pesquisas e a execução das coisas, a gente presta mais atenção. Passamos a desconfiar mais do sistema, que é ruim. Mas nós, como seres humanos, a gente precisa criar esse lastro de defesa. Você está numa vitrine com recurso público, né? E você tem realmente que prestar esclarecimento sobre isso, prestar contas, enfim. Tem, mas quando a gente entra na universidade, nós não somos preparados para isso. Exatamente. Eu sou professor da universidade e pesquisador, então os professores eles não entendem muito dessa natureza contábil administrativa. Mas isso não quer dizer ilegal. Que é ilegal. Mas a universidade tem todo um arcabouço técnico, jurídico, robusto, que protege. Tanto é que a universidade ficou em primeiro lugar em governança agora no TCU. Muito disso foi aprendendo também com o que a gente faz no Laís. Um ufanismo aí com inteligência artificial. Por exemplo, quando eu vejo uma matéria em jornais importantes aqui do Brasil dizendo que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, eu começo a ficar preocupado. Por quê? Porque a gente está vendendo para a sociedade uma coisa que não é verdade. Né? Então, se eu fosse traduzir a inteligência artificial de maneira bem simples, ela é um conjunto de combinações possíveis. Ela nunca vai ser mais do que isso. Por quê? Porque a aprendizagem humana envolve vários fatores. Primeiro, a questão lógica. Inteligência artificial é lógica. Mas tem as questões afetivas. Então, nós aprendemos porque existem relações afetivas. E essas questões afetivas influenciam, no nosso caso, nas lógicas. Nas lógicas e nas nossas decisões. E a máquina nunca vai poder fazer isso. Exatamente. Tem um livro que eu li chamado de Blink, A Decisão no Piscar de Olhos. Né? E vários cientistas, inclusive Damasio, que estuda a questão da homeostase, neurocientista português que mora nos Estados Unidos, uma das coisas que ele diz é que muitas das decisões que a gente toma, nós tomamos decisões, mas às vezes a gente não consegue explicar por que aquela decisão deu certo. Né? Então ele chama isso aí de pensamento reflexivo, medular. Mas na verdade é um acúmulo de informações que você vai tendo ao longo do tempo e que você muitas vezes toma uma decisão numa situação crítica, você salva uma vida, salva a sua vida, ou evita a queda de um avião, ou salva milhares de pessoas por uma decisão que foi num piscar de olhos. Né? E que dificilmente um computador, uma inteligência artificial, submetida a uma situação inusitada que ele nunca passou, ele daria essa resposta. Então, a gente não pode comparar a inteligência humana, que é muito superior,
a inteligência artificial. Eu não gosto de chamar de inteligente, por quê? Porque a inteligência ela envolve pelo menos esses dois fatores, o racional e o afetivo, e a autonomia, das emoções. Né? E nós, como seres humanos, nós somos capazes de passar por situações que nós nunca vivenciamos e responder àquela situação, Sim. bem ou mal. Já o computador não. Se você der uma situação para ele que ele nunca passou, ele simplesmente vai parar e não vai fazer nada. Aí você diz, Ricardo, e o ChatGPT? O ChatGPT, o ChatGPT sozinho não é inteligência artificial. Então, é um dos exemplos que nós temos na sociedade. Mas muitas perguntas que você faz ao ChatGPT que ele não sabe responder, muitas vezes ele vai entregar lixo para você. Então a gente tem que ter muito cuidado e discutir eticamente isso. Para quê? Para que a gente forme professores que vão saber utilizar essas ferramentas junto com os nossos estudantes. Eu vejo muito essas novas tecnologias relacionadas à inteligência artificial como uma forma de melhorar o trabalho que a gente já vem desenvolvendo. Principalmente, por exemplo, para mim que sou jornalista, a análise de uma quantidade enorme de dados. Ele me ajuda isso e eu faço muito mais rápido do que se eu tivesse que fazer. Mas escrever um texto, dar uma opinião, aprofundar, não vem. E mesmo a análise de dados, Eugênio, eu digo o seguinte, uma coisa é eu pegar a inteligência artificial e ele vai fazer perfeito isso e plotar um gráfico. Sim. Certo? Mas o contexto desse gráfico, a análise desse dado, ele vai ter que estar relacionado a um contexto. E só quem entende o contexto é o ser humano. Vou dar um exemplo simples. Sistema prisional brasileiro. Nós temos uma pesquisa no Laís que faz o seguinte, ele olha, a gente sabe que o sistema prisional brasileiro é caótico, né? Sim. Muitas doenças, infecções sexualmente, tuberculose, maus tratos, tudo mais. Qual a relação de educar profissionais de saúde com o sistema prisional? A inteligência artificial, o máximo que ela vai conseguir fazer é olhar para os dados da educação ou para os dados epidemiológicos. Agora, entender se isso tem uma relação e como é que essa relação se deu, construir essa conexão é algo da nossa idiosincrasia humana. Então, a inteligência artificial dificilmente ela conseguiria fazer isso. Outro exemplo é a pandemia do Covid-19. Se eu pegasse todas as ferramentas de inteligência artificial e soltasse elas, assim, soltar entre aspas, né, para que elas pudessem resolver o problema, dificilmente a gente teria saído da pandemia do Covid-19. Agora, a inteligência artificial foi usada na Covid-19? Sim. Foi usada para produzir vacinas, foi usada para produzir medicamentos, usada para produzir análises. Sim. Mas a inteligência artificial sozinha ela não faz análise. E é muito arriscado quando nós, seres humanos, entregamos para ela essa capacidade. Uma coisa é ela produzir o dado, outra coisa é ela fazer análise. Né? Eu vi uma matéria do Karnal, ele comparando, por exemplo, uma análise feita a lá Gilberto Gil e o próprio Gilberto Gil fazendo a análise. Era totalmente diferente. Por quê? Porque Gilberto Gil ele vai colocar poesia onde tem lógica. Além da lógica, ele coloca poesia. Né? Já a inteligência artificial ele vai tentar olhar da maneira somente lógica. Ele tem uma pobreza de análise muito grande, entendeu? E além daqueles chamados vieses, né, que acabam levando para repetição de preconceitos, de discriminações que nós já temos e a máquina consegue reproduzir. Esse é um exemplo clássico. Por exemplo, usar inteligência artificial no setor de RH de uma grande empresa. Você procurar na internet, vocês vão encontrar isso daí. E o sistema só selecionava brancos. Sim. Por quê? Porque quando eu for olhar, como é que a inteligência artificial funciona? Ela pega um conjunto de dados, produzido por quem? Por seres humanos. Sim. Então, todos os preconceitos implícitos naqueles dados vai ser passado para ela. Então, hoje existem muitas discussões. Uma das coisas que eu faço para os meus alunos é passar um material da OMS que discute a questão ética no uso da inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente ensine e fale sobre inteligência artificial, mas como aplicar isso eticamente. E no caso do SUS, Eugênio, que é a área que eu estudo, né, que é a área de saúde, isso é mais crítico ainda. Então, não adianta eu criar inteligência artificial para gerar passivos para o Estado. O que é que eu estou querendo dizer isso para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente? Não adianta eu simplesmente criar inteligência artificial para empobrecer o Estado. Ou seja, para criar mais judicialização, para você ter empresas privadas de maneira justa, lícita, aumentando a lucratividade, mas não produzindo riqueza. Então, hoje nós temos aí 5 grandes players internacional que estão concentrando riqueza. Então, a gente não pode, como sociedade, não regular o uso da inteligência artificial. O que seriam esses players? Essas empresas, as Big grandes Techs? Big Techs, né? Então, você tem as grandes Big Techs, que elas não estão erradas. Elas estão fazendo o que naturalmente elas foram criadas para fazer, ficarem muito ricas.
Mas cabe ao Estado regular isso daí. Então a própria Google agora já está sofrendo. Tem muito esse exemplo em relação ao X, aquela coisa do, né? Então essa necessidade. Mas ali quando a gente fala do X, a gente tem que prestar atenção que a gente tem no comando de uma empresa um delinquente digital. Aí é uma outra coisa, né? Mas você tem grandes corporações com pessoas responsáveis, como Bill Gates, como entendeu? Então você tem pessoas que estão preocupadas com essas questões. Então quando a gente fala eu criei uma tecnologia e eu quero que essa tecnologia ela seja absorvida pela sociedade, que ela gere, que ela produza riqueza e não somente ricos. Então, na área de saúde isso é muito sensível porque eu tenho que colocar uma tecnologia na saúde que ajude a melhorar a dinâmica da saúde e não crie mais passivos para a saúde, aumentando o custo da saúde. Então, no Laís é nisso que a gente mira hoje, é desenvolver algo que eu consiga incluir na atenção primária para melhorar a fila, para melhorar o acesso, para qualificar o diagnóstico do médico da família, que muitas vezes só tem um estetoscópio. Então, tecnologia de baixo custo, que usa inteligência artificial não para fazer o diagnóstico, que teria capacidade, a gente tem tecnologia que faz diagnóstico, mas para auxiliar no diagnóstico, ou seja, melhorar a triagem daquele paciente. Na área de saúde hoje, o que é de mais moderno que a tecnologia é usada, que a gente olha assim, nossa, isso parece que você está num filme futurista? O que é? Robótica, a longa distância. Isso já é uma realidade? Já é uma realidade. Produção de medicamentos, RNA mensageiro, então você já tem muita coisa. RNA mensageiro é aquele da vacina. Da vacina. Então, essa forma de criar vacina e desenvolver vacinas, ela vai mudar, ela não vai mais voltar atrás. E aí tem uma falácia muito grande por trás disso, né? Minha mãe disse que meu filho já tem tanto problema, você ainda fica inventando mais. Quero trazer um tema polêmico, né? A Valéria me conhece, sabe que eu gosto disso. Que é o seguinte... A Valéria que ele está falando, Valéria Acredito, assessora. Está aqui do lado da gente, eu estou aqui olhando para ela. Ela só de olho. E aí é o seguinte, na época que foi criada a vacina para a Covid, mas essa vacina foi criada em um ano. Isso não é verdade. Então, já existia vacina com microRNA mensageiro há muito tempo. Sim. Só que eu não posso comparar o tempo que eu levei para desenvolver uma vacina para a varíola da mesma que eu estou usando para desenvolver agora para influenza. A tecnologia é outra. Porque eu tenho outra tecnologia. Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Você vai fazer uma viagem de Natal para o Rio de Janeiro, de carroça. Você vai chegar no Rio de Janeiro 30 dias, 60 dias. Se chegar. Se chegar. E você vai de avião. Você vai chegar mais rápido. Você vai dizer que o transporte não funciona? Não. Ou você não acredita no transporte? Então é lógico. Então você tem hoje muito mais ferramentas. Uma delas é a inteligência artificial. Para quê? Para promover simulações, fazer análise de risco, prever, inclusive, o comportamento dessas vacinas no corpo humano. Então, você tem uma série de ferramentas na área de biologia molecular, uma série de coisas. E muito mais dados. A tecnologia evoluiu, as pessoas evoluíram, né? Agora, eu acredito muito, assim, no que eu tenho lido, não sei se isso vai se consolidar no futuro, que um dos maiores passos na medicina, na área de saúde, vai ser a engenharia genética. Então, a capacidade que a gente vai ter de criar órgãos, né, de estar fazendo edição genética para evitar adoecimentos, para aumentar a longevidade. Então, essas são pesquisas bastante promissoras, certo? Então, mas a gente precisa ainda observar como é que isso vai acontecer. Você falou no início na nossa entrevista que você estava chegando de Portugal, do Seminário Internacional Brasil-Portugal, e lá você foi apresentar os desafios globais na área de economia da saúde. O que é essa economia da saúde, Ricardo? Excelente. O que é que a gente tem no mundo hoje, Eugênio? Nós temos... Vamos pegar um ponto que é um problema no mundo, quase no mundo todo, né? Envelhecimento populacional. Esse é um problema. Então, grande. Nós cuidamos da nossa sociedade, inventamos medicamentos, né, corticoides, penicilina, tratamento para câncer e conseguimos fazer com que a população envelheça mais. Eu tô com 2 velhinhos lá em casa. Um beijo, mamãe e papai, 80 anos, mas dá mais trabalho que menino, viu? Lá. Mas é o jeito. Mas faz parte, faz parte. Mas é algo novo para a sociedade, exatamente, né? Porque você tem famílias que um filho vai cuidar, o outro não vai, e acabou se tornando uma carga social para toda a estrutura de saúde, a estrutura de assistência social. É uma máquina muito grande que tem que girar em torno dessa população que está envelhecendo. E dizem que essa geração que está hoje entre os 40 e 50 anos, eles têm 2 cargas, que é os filhos e os pais. E muito provavelmente os netos. Então, pela primeira vez, você vai ter uma parte da sociedade que vai estar dando conta dessas pessoas, entendeu? Por exemplo, Valéria, ela já vive isso, ela já cuida dos pais, tem os filhos, daqui a pouco vai ter os netos. Eu tenho quase certeza que ela vai chegar a estar com os netos. Então você vai ter uma sociedade que cuida disso. Então,
Os idosos, o que é que nós fizemos? Eu dei uma palestra um tempo desse para empresários em São Paulo, em Brasília. Nós cuidamos da vida da sociedade, melhoramos a qualidade de vida, ampliamos o acesso à saúde, mesmo de maneira precária no mundo todo, mas isso vem evoluindo. Sim. Então as pessoas começaram a passar dos 70 para os 75 anos. Então aumentou diabetes, câncer e uma série de coisas. O que é que acontece com essa população? Ela está sendo, entre aspas, abandonada pela sociedade. Você tem um problema previdenciário, Sim. você tem um problema de adoecimento e toda essa conta vai para os sistemas de saúde. Então a economia da saúde, eu só peguei aqui um recorte, ela olha para isso. Então como é que eu vou continuar investindo na saúde para melhorar a qualidade de vida, ampliar o acesso e equilibrar esse gasto de maneira qualificada para que eu consiga também garantir acesso para essa população idosa que tem mudado a questão da pirâmide etária. Né? Se você olhar isso para países como Portugal, ele já tem, inclusive, tem países que já tem bônus para pessoas que levam idosos para morar com ele. Entendeu? Agora tem um problema na nossa pirâmide que é, quando a gente vai olhar essa pirâmide, ela é de países desenvolvidos. E o Brasil já tem essa pirâmide sendo um país subdesenvolvido. Mas por quê? Né? Porque existe uma questão que o Brasil é um país pobre. Isso não é verdade. Uhum. O Brasil está entre as 8 maiores economias do mundo. Mas a questão da distribuição de renda que é o nosso problema. O nosso problema é desigualdade social. Sim. Mas nós somos um país rico, nós temos um sistema de saúde, nós somos o único sistema de saúde no mundo que dá garantia universal para pelo menos 100 milhões de habitantes, ou seja, metade da população. Isso é muito significativo. Então nós temos um colchão social, Eugênio, que em situações de crise ele responde. A pessoa gosta ou não do SUS, ele responde. Sim. Exemplo, Estados Unidos. Eu digo porque eu avaliei recentemente o sistema de saúde americano, um trabalho do pessoal de universidades americanas, eu tive o privilégio de avaliar esse trabalho. Os Estados Unidos é o país que mais investe em termos per capita em saúde. Vamos comparar o desempenho dos Estados Unidos na pandemia e o desempenho do Brasil. Se você pegar o valor per capita investido em cada um dos americanos e quantos óbitos os Estados Unidos teve, e a gente fez a mesma coisa com o Brasil, você vê que o Brasil teve um desempenho muito maior, muito melhor. Se você comparar outros países, muito maior do que os Estados Unidos. Então, nosso sistema de saúde... E mesmo com todo aquele momento político de negacionismo disso tudo, né? Exatamente. Então, o nosso sistema de saúde ele foi mais responsivo, ele conseguiu dar uma resposta melhor. A mesma coisa na bolha de 2008, aquela crise imobiliária. Sim. Muitos brasileiros, depois de 2010, 2013, 2014, começaram a perder emprego. Deixaram de pagar o plano de saúde. Quem absorveu? O SUS. Né? Eu dou aula e falo disso, eu pergunto para meus alunos, quem nunca usou o SUS na vida? E tem alguns que levantam a mão. Você já foi no shopping? Não é verdade. Você já foi no shopping? Foi. Quem faz a vigilância sanitária? É o SUS que financia isso. Vacina, o SUS. Então, o SUS, a gente tem que fazer crítica a ele pode melhorar muito, mas a economia da saúde, ela dá conta disso. Você tem um sistema de saúde que não tem um cobertor para todo mundo, então como é que eu qualifico esse gasto para promover equidade? E uma das coisas que estão sendo discutidas no mundo todo, e a gente no Brasil precisa prestar atenção nisso, e existe uma resistência na área do agronegócio, principalmente, né, que é a questão da One Health. Né? Eu tive o privilégio de participar da discussão no G20. Sim. Todos os países do G20 falaram sobre a questão do One Health, né? E um dos pontos principais é a resistência antimicrobiana. O que é isso? Essa resistência antimicrobiana. Uso indiscriminado de antibióticos em animais e seres humanos, uso de pesticidas, germicidas. Então você está criando aí germes, fungos, bactérias super resistentes. E isso, com certeza, vai afetar a nossa vida. Então, existe uma preocupação também com as questões ambientais, que envolvem seres humanos, animais e produção de alimentos. Isso é o One Health. A economia da saúde, ela tem um olhar para essas questões também. E uma outra coisa da economia da saúde é que a economia da saúde, ela entende que a saúde, no caso do Brasil, vou citar aqui o Carlos Gadelha, que é o secretário de Ciência e Tecnologia hoje no Ministério da Saúde, ele diz, olha, a saúde ela é um componente endógeno de desenvolvimento social e econômico, ou de desenvolvimento. O que significa isso? É que os problemas que nós temos na saúde nós podemos utilizar para desenvolver tecnologia de alto valor agregado e passar a ser exportador de tecnologia, e não somente um consumidor de tecnologia como o SUS hoje é. Perfeito. Agora vamos dar uma paradinha aqui, que a conversa está boa, mas vamos fazer o antenado com filtro sem filtro? Tá bom, já expliquei mais ou menos como é que seria. Você me falou que tem algo que lhe incomoda, é a falta com a verdade, a distorção das coisas. E teve um episódio
na sua trajetória lá junto ao Laís, que foi na época daquele projeto relacionado à sífilis. Eu me lembro assim, já faz bastante tempo, tudo foi esclarecido, mas naquele momento você foi bem bombardeado, né? Foi. E aqui eu fico imaginando para uma pessoa que se incomoda com o que falam, inventam ou distorcem, aquilo ali foi um momento bem complicado. Imagino que aí eu vou criar a situação, tá? Lá vai, minha criatividade aqui, roteirista. Chegou um jornalista lá no Laís querendo conversar com você sobre o episódio e ele chegou dizendo que você realmente não fez o que devia fazer, desviou recurso, aquela coisa toda que você viu naquele momento. Como é que você reagiria a isso se fosse com filtro? Na boa, assim, para falar para o jornalista, explicar para ele, para aquela câmera lá, Ricardo. O filtro eu diria para ele, essa questão da investigação faz parte da administração pública, todo gestor responsável que administra grandes volumes de recursos, ele tem que passar por esse escrutínio. Isso é uma coisa normal, comum e que faz parte da vida da administração pública. Então, cientistas como eu e como outros que tem no Brasil e no mundo, eles administram volumes importantes de recursos e devem ser submetidos ao escrutínio. Tá bom, foi bem, parabéns. Agora sem filtro, agora eu quero sem paciência, porque já o 10º jornalista veio com essa mesma história, você já explicou, já disse, e o cara fica lá insistindo. Se eu perceber que o jornalista ele faz a pergunta porque ele quer o esclarecimento, a resposta sempre vai ser com filtro. Agora, se for um canalha, eu vou mandar ele tomar no... Entendeu? É isso aí. Gostei. Valéria não gostou muito, não, gente. Valéria, acredito que gostou muito, não. Minha amiga Valéria. Não, eu tô mandando ele tomar suco de uva em casa. Mas é necessário, né? Também, eu acho assim, a partir do momento que você tem os esclarecimentos necessários, que você prestou contas, tem gente que tá ali só para encher o saco mesmo, né? Na verdade, Eugênio, o que é que acontece? A gente precisa fazer um recorte do país, né? Nós tivemos, outro tema polêmico, mas eu gosto disso aí, eu acho que essas coisas elas têm que ser debatidas com muita seriedade no país. Transparência, porque você precisa, né? O país, ele vem por um período de construção de desinformação. Não é na época da pandemia. Sim. A pandemia foi o ápice disso aí. A gente tinha gestores públicos, lideranças nacionais, negacionistas, inclusive com relação à importância da imunização, uma coisa que o Brasil nunca pensou passar por isso. Mas vamos pegar aqui a Lava Jato. Né? A Lava Jato, muita gente está condenando as anulações do STF por ignorância ou por questões ideológicas. Mas naquela época, várias violações de direitos foram cometidas. Muita falsidade, muitas desinformações. E essas pessoas que foram condenadas, inclusive, de maneira indevida, hoje, mesmo inocentes, ainda estão sendo condenadas pela opinião pública. Sim. Então, existe aí parte da... Não adianta, né? Depois que você entra ali, acabou. Você vai ser absolvido na justiça, mas não vai ter o mesmo peso, né? Só que tem uma coisa que é o seguinte, naquela experiência que eu vivenciei, a gente ainda vivencia de vez em quando, para mim foi muito importante. Naquela época eu não entendia porque eu estava sofrendo. Mas hoje eu sou uma pessoa muito mais preparada como gestor, eu sou muito mais preparado para tomar decisões. Entendi. Tenho muito mais maturidade. Então, Ricardo, você faria o projeto Sífilis não de novo? Ele, inclusive, está em execução ainda. A gente está finalizando a parte dos equipamentos e tudo. Tudo de novo, do mesmo jeito. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Norte merece. Porque a Universidade Federal do Rio Grande do Norte merece. Porque o Laís merece. Nós somos hoje, Eugênio, um dos maiores players de inovação em saúde do Brasil. O Laís tem 54 cooperações internacionais com vários países e várias universidades do mundo. E muito disso se deve à capacidade que nós tivemos de execução do projeto Sífilis Não. Claro que o Laís tem vários outros projetos, um que você falou agora da economia da saúde, que é um projeto muito importante. O projeto Revela para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Um dos maiores projetos de formação humana em saúde do mundo é do Laís, não sei se você sabe, mas a terceira maior plataforma de formação humana em saúde do mundo foi o Laís que desenvolveu. Nós temos 1.300.000 estudantes matriculados. É muita coisa, né? É muita gente. A primeira é da OMS, a segunda é da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o campus virtual, e o terceiro é o AvaSUS. Então, hoje eu me sinto muito mais preparado. Não sou eu, os nossos colegas, os nossos amigos, nossos pesquisadores. Nesse episódio que você passou, você falou que aprendeu, amadureceu. O que você mais aprendeu com isso tudo? Hoje, por exemplo, a gente tem muito mais consciência de como funciona a máquina pública, né?
algumas questões que nós éramos mais ingênuos, né, com relação ao desenvolvimento das pesquisas e a execução das coisas, a gente presta mais atenção, passamos a desconfiar mais do sistema, que é ruim, mas nós como seres humanos a gente precisa criar esse lastro de defesa. Você está numa vitrine com recurso público, né? E você tem realmente que prestar esclarecimento sobre isso, prestar contas, enfim. Tem, mas quando a gente entra na universidade, nós não somos preparados para isso. Exatamente. Eu sou professor da universidade e pesquisador, então os professores eles não entendem muito dessa natureza contábil administrativa. Mas isso não quer dizer ilegal. Que é ilegal. Mas a universidade tem todo um arcabouço técnico, jurídico, robusto, que protege. Tanto é que a universidade ficou em primeiro lugar em governança agora no TCU. Muito disso foi aprendendo também com o que a gente faz no LAIS. Não só o LAIS, mas tem o IMD e vários outros. Não só. Então, esse projeto, ele trouxe também para a universidade isso. Então, não foi que a gente perdeu. Pelo contrário, a gente ganhou, a gente cresceu. Nós percebemos quem, de fato, são aqueles componentes que a gente pode se aliar mais, com quem quais são as melhores parcerias e cooperações. Então, na época, a gente doía. Né? Porque assim, é muito ruim você ver sua vida devassada, sua imagem. De maneira desleal, desonesta, né? Caluniosa, então difamatória. E não era pela maioria, eram 2 que faziam esse barulho todo. Né? Mas que fala. Você sentiu nisso essa questão política da polarização nessas críticas? Eu imagino que esse ambiente político, de um lado Lula, isso também chegou para ti. Né? Com certeza, né? Com certeza. As pessoas chegaram a fazer vídeos meus com camiseta de Dilma e tudo mais, entendeu? E assim, eu tenho muito. Aí o julgamento ia por ser contrário a você politicamente. Aí, mais ou menos eu acho isso? Que tem um componente político, sim. Né? Basta a gente observar que a crítica sempre via de um lado político de oposição. Mas eu gosto de dizer o seguinte, o LAIS, uma coisa são as minhas convicções políticas, ideológicas de quem trabalha comigo. Né? O LAIS ele é muito diverso. O LAIS você tem direita, esquerda, você tem LGBTQIAPN+, você tem tudo lá dentro. Gente ateu, religiosos, evangélicos, protestantes, espíritas, gente da Umbanda. E nós gostamos de conviver desta forma. No laboratório nós recebemos o vice-presidente Mourão. Nós recebemos ministros de esquerda, ministros de direita. Todos foram tratados bem. Todos foram tratados bem, aplaudidos, porque eles estavam ali como um cargo, não como uma pessoa representando. Autoridade, isso, né? Que tá ali. E eu gostaria de dizer o seguinte, no dia que o Mourão esteve lá, a Valéria acompanhou, nós tínhamos todos os partidos sentados à mesa no LAIS falando sobre o laboratório, o que o laboratório fazia. Né? Então, por quê? Porque o nosso diálogo ele é institucional. Perfeito. Isso que precisa ficar claro. As minhas convicções ideológicas, progressistas, são minhas. Elas não são impositivas. O laboratório não trabalha para isso. O propósito do laboratório é resolver problemas da saúde. E a nossa missão mesmo é fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo. Isso é muito forte. Muito. Por que nós temos isso como missão, Eugênio? Porque quando a gente começou, um dos primeiros projetos que nós tivemos mais importantes no laboratório... E essa missão já deixa o ateu de lado, viu? Já. Esse versículo é bíblico. Não, eu vou lhe contar uma história. Eu vou lhe contar uma história que tem a ver com isso daí, que tem a ver com a... Só tem uma pessoa no LAIS que tem um nome na porta. É Lázaro. Eu vou já lhe contar sobre isso. E essa missão ela tem a ver por quê? Porque uma das primeiras demandas que nós recebemos, assim, que nós, além do PAX que La Greca deu, foi desenvolver tecnologia para pacientes com ela. Então, a esclerose lateral amiotrófica, na minha opinião, é uma das doenças mais severas que um ser humano pode ser submetido. É aquela do ator do Super-Homem, né? Exatamente. Que você você fica preso no seu corpo. Sim. Então, você ter consciência de tudo que está acontecendo, você fica preso no corpo. Então, ali, realmente sensibilizou muito a gente. Nós trabalhamos bastante, começamos fazendo esse projeto com sucata. Em 2018, nós conseguimos um financiamento importante do Ministério da Saúde. Foi o maior projeto para pessoas com esclerose lateral amiotrófica do Brasil. Né? E inclusive com um médico, cirurgião de Maceió, que tinha esclerose lateral amiotrófica e veio trabalhar conosco, trabalhou conosco, que é o Emerson Casado. Então, assim, e com relação a essa questão do Lázaro que tem na porta, logo quando o Bolsonaro ganhou a eleição, né, e estava naquele período de transição, nós fomos fazer uma reunião, na época, com o Henrique Mandetta, que tinha sido indicado para ministro, e um colega me levou para ter uma reunião com o Mourão, que é um cara super inteligente, né? A gente concorda com ele ou não, mas ele é uma pessoa inteligente, entende rápido as coisas. E nós passamos 3 dias sendo ali monitorados até ter a reunião com o vice-presidente, Polícia Federal, Exército, blá, blá, blá.
no minuto antes, isso eu estou contando, mas eu tenho um colega meu, o nome dele é João Paulo, testemunha dessa história. Todo mundo que vai no Laís, eu conto essa história. E ele disse, Ricardo, o vice-presidente vai lhe receber, mas eu queria lhe fazer uma pergunta antes de você entrar. Aí ele disse, qual é a pergunta? Pode fazer, eram brigadeiros. Pode fazer, brigadeiro. Ele disse, olha, qual a relação do Laís com a Bíblia? Aí eu disse, pronto, me pegou, né? Aí eu disse, opa, tem uma. A primeira relação o lema do Laís é fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo. Isso é bíblico. Boa. E aí eu tenho muitos amigos que são evangélicos, que trabalham com a gente, são pessoas muito queridas, Jane, João Paulo, né? Que inclusive está do meu lado naquela hora lá. E eu escuto muito o que eles falam sobre a Bíblia. Eu disse brigadeiro, você acredita que a fé pode mudar o homem? A palavra pode mudar o homem? Ele disse, acredito. Eu disse a ciência também. Então, essa é a segunda coincidência. Eu disse, o terceiro é uma piada. Eu posso contar? Ele disse, pode. O Laís foi construído onde seria o necrotério do hospital, por onde os cadáveres saíram. Então, em vez de Laís, a gente podia chamar ele de Lázaro, porque a gente ressuscitou ele dos mortos. Ele disse, se o senhor está pronto, pode vir conversar com o vice-presidente. Isso é uma história real que aconteceu com a gente lá em Brasília. De novo, a inteligência artificial não ia entender jamais, isso, né? Jamais. Agora, rapidinho, eu quero saber um pouco sobre você quando não está no Laís. O que você gosta de fazer? Eu gosto de tomar vinho, conversar com meus amigos, namorar com a minha esposa, adoro. Né? Conversar com meu filho. Você só tem um filho? Só tenho um filho. Qual a idade dele? 14, fez 15 anos domingo agora. Eita, vai ter que levar na balada. Aguarde. Como é que chama ele? Mas eu vou levar com o maior prazer, Ricardo. Ricardo? Júnior? Não, filho, só Ricardo. Ricardo, já pede pro pai levar na balada que já pode, 15 anos já pode. Eu levo com o maior prazer, com 15 anos ia também, então acho que E como é que é a sua relação com o seu filho? O que é que você imagina para ele no futuro? O que é que do seu trabalho você acha que vai servir de legado, não só para ele, mas para toda a sociedade? Eugênio, eu procuro fazer com que ele participe dessa rede que eu tenho acesso. Né? Obviamente, ele é um adolescente, criança, ele tem as preferências dele. Claro que a gente está sempre mostrando as possibilidades. Você acaba sendo um modelo ali, óbvio, né? Isso. Eu não sei se às vezes isso é muito bom, porque pode ser que tenha muita pressão para ele. Sim. Eu acho que é normal, assim, você tem um pai que tem uma carreira e tudo, e o filho fica ali. Mas a gente dá autonomia para ele, cobra. Ele é um adolescente que ele tem as responsabilidades dele, ele tem que cumprir com aquelas responsabilidades, mas a gente mostra, por exemplo, como a educação ela é transformadora. Então, eu não vi de uma classe rica. Você repete isso, o seu pai era assim com você ou você descobriu a educação sozinho? Não, eu tive acesso à educação, minha mãe sempre colocava para a gente essa questão da importância da educação. Meu pai cobrava também, mas muito mais a minha mãe. Eu via os irmãos delas todos. Eu tenho uma tia que foi professora da universidade, está aposentada agora. Então, eu vi a importância disso, mas eu fui descobrindo a importância da educação e como ela é transformadora, e isso eu tento trazer para o meu filho. Eu digo, olha, você tem dois caminhos, amigo. Antigamente você estudava, conseguia, terminava uma universidade, tinha um diploma, arrumava um emprego, era isso, né? Hoje você tem que estudar muito e trabalhar muito. E gostar muito do que faz. Então, por que eu trabalho dia de domingo? Porque eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo, entendeu? Então, minha esposa ela já entendeu isso, meu filho já entendeu isso, mas eu sempre tenho momentos com eles. Então, tem coisas que é da minha família que eu procuro priorizar bastante. Então, um momento com eles, sair para o restaurante, passear, viajar, estar com meus amigos, adoro estar com meus amigos, tomar vinho, conversar, para mim é terapia. E o legado? O maior legado... Meu ou do laboratório? Seu. Agora estamos falando de Ricardo Valentim, pessoa física, CPF. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar para as pessoas é o exemplo, né? O exemplo de uma trajetória que foi construída com muito trabalho, né? Às vezes isso me torna um pouco excessivo, eu cobro muito das pessoas porque eu olho para a minha trajetória, né? Então, que não deveria ser dessa forma. Eu acho que as pessoas têm seu tempo. Uma das coisas que eu tenho que amadurecer, Eugênio, é isso. Entender que cada pessoa tem um tempo. Mas eu te entendo, eu também sou assim, gente. É sério, porque eu fico assim olhando. É sério que a pessoa não entendeu ainda. Eu sou meio assim, sem paciência, né? Mas a gente também, com o tempo, amadurece e busca entender o outro. Isso. Procurar entender que as pessoas têm um tempo. Às vezes você quer contribuir, né? Ajudar mais, mas a pessoa tem um tempo. Então, isso eu acho que eu estou aprendendo mais agora, já com 48 anos, né? Mas eu acho que essa trajetória de deixar, por exemplo, para jovens, né, como meu filho, como filho de outras pessoas, a possibilidade de se desenvolver pela educação é muito importante. E o Laís é esse legado. Né? E tem outras coisas, mas assim, o Laís ele é um legado importante
porque ele é um agente de transformação social. Tenho certeza disso. Né? Então, tem centenas, milhares de pessoas que são impactadas pelo laboratório hoje, graças a esse trabalho que eu não faço só, uma equipe fantástica, com Valéria, Kaline, Maurício, tem vários aqui, Rafael Pinto, tem muita gente boa, Thaisa, o professor Carlos Alberto Oliveira, que é do IFHT, a professora Sheila Balen, Custódio, são pessoas que sonharam aquele projeto junto comigo, e isso a gente deixa como legado. Mas eu acho que esse exemplo de dedicação, de trabalho, entender que o trabalho ele é transformador, quando você usa isso por meio da educação, é muito importante. Última pergunta e depois a gente vai cantar. Aí vai cantar a música Janaína, né, sua esposa? Exatamente. Pra Janaína, do Caetano. Opa, finalmente alguém pediu Caetano nesse karaokê, gente. Poxa, tava faltando. Digamos que acabou, Laís. Fechou as portas. Chegou um presidente ali, amigo de Bolsonaro. Certo. Tá? Pablo Marçal, Certo. pode ser? Pode. Fechou as portas do Laís. O que é que tu vai fazer da vida? Eu vou continuar estudando e fazendo outra coisa, né? Procurar me dedicar a outra. Mas ficaria triste? Eugênio, eu aprendi o seguinte, depois daquele episódio da sífilis, eu aprendi que a gente... Depois da sífilis, essa fica estranha. Depois daquele episódio lá do projeto, eu aprendi que a gente controla pouca coisa no mundo. Sim. Mas tem uma coisa que a gente consegue controlar, é a capacidade que a gente tem de reagir. Né? Então, com certeza a gente vai criar um projeto novo, e esse projeto novo ele vai ser bem sucedido, ele vai ter crescimento. Boa. E ele vai ter eu não estou aqui nesse mundo. É uma coisa que eu aprendi assim, né? Que eu não vim nesse mundo para ser servido. A gente veio para servir. Então a gente serve e trabalha com aquilo que dão para gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fazer. Dói, você chora, você sofre, mas você tem duas opções. Superar, né? Ou você vai responder, ou você vai se encolher. Então eu sou pela opção de tentar reagir e responder ao problema. Mas deixa eu lhe contar um segredo. Acho que isso não vai acontecer nunca, viu? Fica boa. Fique tranquilo. Vamos cantar? Vamos cantar. Seu DJ, solta o som, por favor, DJ Marcelo. Vou botar até uma aguinha aqui na... De mel nos olhos de geisha, acabou que máscara. Choque entre o azul e o cacho de acácias. Luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa. Beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Solta a voz, Ricardo. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Como diz Caetano, me faz feliz. E esta canção é só pra dizer e diz. Agora eu quero uma declaração pra Janaína aqui, tá? A Janaína tá aqui! Não, Janaína, vem cá. Vem cá, Janaína. Eu não sabia, era sua esposa. Então, era pra você que ele tava cantando, Janaína. Vem aqui, por favor. Você tava escutando, vem aqui só pra mostrar a você. A inspiradora da música, já que você estava aí, eu não tinha visto. Esta é Janaína, esposa. Quanto tempo casado, Janaína? Pode falar aqui no microfone, Janaína. A gente namora desde os 16 anos. 16 anos? Estou com 48. A idade que seu filho está hoje, ele já começou a namorar? Ainda não. A gente saiba não. Gente, queria agradecer imensamente e desejar felicidades para vocês, para a família e obrigado pela confiança de terem me ouvido, me escutado aqui. Eugênio, eu queria agradecer a energia que é muito boa. Uma energia muito boa de verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.